gente, tudo bem? Nós estamos aqui com mais um episódio do podcast Vida Atípica. É sempre um prazer fazer esse podcast para vocês, trazendo muita informação, visibilidade da nossa causa, né? E, acima de tudo, um conteúdo de qualidade, é o que a gente visa em primeiro lugar. E os convidados têm sido maravilhosos, e neste episódio especificamente, eu trago uma pessoa que eu gosto muito, que eu admiro demais, como ser humano, como profissional, e tem muito a acrescentar no nosso conhecimento no dia de hoje. É a Ana Cristina, é um prazer receber você aqui. Obrigada. E a gente se conhece já há algum tempo, a gente se conheceu no Troféu Raridade, depois a gente se viu algumas vezes, já assisti palestras, acompanho no Instagram o conteúdo dela, e a gente só tem a ganhar com esse conteúdo. Então, eu vou deixar ela se apresentar agora, e aí a gente começa o bate-papo, tá? Combinado. Obrigada, Pri, pelo convite. Obrigada mesmo, a admiração com certeza é muito recíproca. A gente está do lado profissional, né? E na verdade, é indispensável a gente sempre ter muito contato com mães, justamente para a gente não perder o propósito, eu acredito, né? E entender, eu sempre falo, o tanto que o buraco é mais embaixo, né? A gente que é profissional, às vezes a gente tem uma visão da situação, mas a gente também tem que entender minimamente, porque a gente tem um limite também, acho que só vivendo para entender completamente, mas entender minimamente a vivência da família. Então, obrigada, essas trocas são muito importantes porque a gente sempre aprende. Tá bom. Então, E como você podia se apresentar? Com Assim, a certeza. sua formação, quem você é? Sim, eu vou até me apresentar, eu sempre conto uma historinha que eu acho que simboliza muito do que a gente vai conversar hoje. Bom, então eu sou Ana Cristina, eu sou pedagoga, eu sempre falo que eu quis ser professora por muito tempo, quis ser pedagoga desde a infância, só que aí na hora que chegou ali nos 45 do último tempo, no terceiro ano do ensino médio, eu falei, será que pedagogia? Não, acho que eu quero psicologia. E é muito comum, muitas pedagogas que eu converso dizem que têm essa mesma dúvida. Eu também fiquei entre psicologia e pedagogia. Hoje eu entendo, né, cada um no seu processo, mas dentro do meu processo eu entendo que muito dessa dúvida é pelo quanto o trabalho do pedagogo é menosprezado, né? Então é muito visto como ficar na creche brincando com criança. É brincar com É brincar. criança. E aí eu falava, gente, mas eu não quero só brincar, né? Eu quero estudar o que tem com evidências, quero, se tudo der certo, ser uma referência, né? E aí hoje eu vejo que, na verdade, a área é muito mais complexa do que a gente entende, e eu falo a gente, inclusive para os próprios professores, os próprios pedagogos, né? Eu acho que a gente se menospreza muito, né? Mas é isso, eu falo que eu sou muito feliz hoje sendo pedagoga e não tenho mais intenção de mudar de área. E aí, eu comecei a dar aula. No último ano que eu dei aula, uma psicóloga tinha ido dar uma palestra lá na colégio que eu dava aula e falou que tinha uma clínica. Eu falei, deixa eu ver se ela tem alguma sala então que eu possa alugar, né? E eu falei pra ela, olha, se você tiver alguma criança que eu possa atender gratuitamente, porque eu acabei de me formar, eu vou começar após, então nem sei se eu vou conseguir desenvolver essa criança, né? Se eu vou trazer algum resultado. E ela falou, Ana, minha filha tem síndrome de Down e tá precisando de um atendimento, né? Então vamos trocar. Eu falei, ótimo. Comecei a atender a Larissa em 2018. E a gente criou muito vínculo, né? Primeira paciente. E aí, em 2019, no ano seguinte, eu comecei um novo projeto em sociedade com psicólogo. E aí, eu não continuei atendendo a Larissa. Por uma questão de trânsito, a mãe não ia conseguir levar. Mas a gente criou muito vínculo, né? Por conta da questão clínica. E aí, em 2020, a Larissa faleceu. Ela teve uma infecção no intestino que acabou agravando muito rápido por conta da síndrome. E em 2022, eu decidi sair do projeto que eu estava, começar um novo projeto, né? E a gente ficou pensando que nome que nós colocaríamos. Então, hoje nós temos o Instituto Lalá, que é uma homenagem à Larissa, que foi minha primeira paciente, que eu sempre falo que foi muito paciente, porque eu ainda estava no início. E tudo que a gente faz lá tem um pouquinho de Lalá, né? Eu acho que tudo que a gente vai conversar aqui hoje, no sentido da gente nunca esquecer que a gente está lidando com o amor da vida de alguém, né? A gente às vezes entra no automático, às vezes a gente já está fazendo aquilo há muito tempo, mas lembrar que para aquela família é a primeira vez, para aquela criança é a primeira vez, né? E é isso, acho que essa é a minha trajetória, e hoje, né, sou pós-graduada em psicopedagogia clínica institucional, especializei em análise do comportamento aplicada, especialista também em neurociência, tenho formação do PCM, manejo de crises agressivas, idealizadora do Instituto Lalá, né, e ativista aí na causa das pessoas com deficiência. Que legal, nossa.
tão completo, né? Bom, hoje nós vamos focar na questão escolar, certo? Então, a primeira pergunta seria: qual o papel da escola na vida do aluno com deficiência? Eu penso que às vezes a gente tem muitas dúvidas de qual é o papel da escola, independente de alunos com deficiência, né? E quando eu coloco isso, eu falo até no sentido, por exemplo, uma fala que eu escuto muito, né? Eu dou muita formação sobre comportamento, que, ao meu ver, hoje é o maior desafio. Se a gente pensa na questão pedagógica, há desafios, mas o comportamento é um desafio maior, né? Exatamente. E eu ouço muito professor falando, mas isso não é minha responsabilidade. Eu não tô aqui para ficar lidando com comportamento. O que eu penso sobre isso é a mesma coisa se a escola virasse e falasse: eu não tenho que dar merenda, eu não tenho que dar comida, eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para alfabetizar, para ensinar questões acadêmicas. Mas se a gente desconsidera que aquelas crianças, a gente querendo ou não querendo, muitas vezes elas chegam na escola sem ter se alimentado em casa, não tem um alimento em casa, e qualquer um de nós, se a gente não estiver minimamente alimentado, a gente não tem um humor adequado, a gente não consegue aprender. É uma necessidade básica. Concentração, né? Isso, uma série de prejuízos a gente vai ter. Então, sendo o papel da escola ou não, a escola entende que é uma problemática, é uma demanda, e a gente precisa acolher, porque senão a gente não vai conseguir desempenhar o que a gente julga ser o nosso papel principal. E o comportamento é a mesma coisa, né? A gente, querendo ou não querendo lidar, ele tá aí, e eu falo sempre, pode ser uma ótima alfabetizadora, a melhor alfabetizadora. Se ela não souber manejar o comportamento de forma adequada, ela não vai conseguir chegar no objetivo final, né? Então, se a gente pegar a legislação que fala sobre o papel da educação, principalmente a educação básica, né, na vida dos alunos, se for para resumir muito, a lei fala que é preparar, né, para uma vida de cidadania. E aí, o que é preparar para uma vida de cidadania? Não é só letra e número, como a gente às vezes já acha, né, que é só sulfite. Dá a entender que o ensino começa quando entra para dentro da sala de aula. Então, quer dizer, carregar a mochila não é algo que tem que ser aprendido, encher uma garrafa, se comunicar, saber esperar. Então, parece que não. E isso não é o meu papel. Isso também são habilidades e isso é o preparo para a cidadania, né? Então, eu penso que, claro, quando nós consideramos pessoas com deficiência, nós estamos considerando pessoas que tendem a ter dificuldades ainda mais acentuadas. Mas o papel da escola para qualquer aluno é trazer qualidade de vida para ele, de modo que ele consiga depois ter um bom desempenho enquanto cidadão, né, em sociedade. E aí isso não significa nós termos alunos com 100% de êxito em tudo, porque não existe, todos nós temos dificuldade em algo, mas é claro que temos pessoas com dificuldades mais acentuadas, né, e aí a gente vai entendendo o que é a qualidade de vida dentro de cada contexto, né, então a qualidade de vida, às vezes, para um sujeito é diferente para outro, até por questões de valores, de contextos, uma série de fatores, mas eu resumiria basicamente, assim, o papel da escola como um agente principal ali para formar o cidadão para ele ter uma vida plena, né? Uma qualidade de vida mesmo depois na sociedade. E, assim, não precisa o professor se tornar um psicólogo, mas quando você lida com pessoas, eu acho que entender o comportamento humano também é devido, né? Sim. Não é uma coisa que está fora. Eu acho que é uma coisa que totalmente caminha junto. Você entender o comportamento humano, entender a ciência por trás do comportamento humano, eu acho que o professor só tem a ganhar, né? Sim. É claro que o professor não vai resolver a vida do aluno sozinho, né? É claro que a terapia, os profissionais da saúde, eles podem e devem agregar. É um trabalho em conjunto, sim. Mas ainda assim, a gente precisa entender que é um conjunto de habilidades, né? E às vezes a gente está querendo priorizar uma única habilidade, como, por exemplo, aprender a escrever o nome, usar o alfabeto móvel, sendo que é um conjunto de muitas outras, né? E que para que nós cheguemos lá, tem todo um percurso. Por exemplo, eu falo muito, claro, por ser pedagoga e também porque nós sabemos do impacto da estimulação precoce, né? O quanto ela é primordial. E aí, quando a gente pega, por exemplo, o pedagogo, ele atua desde o berçário. Geralmente tem bebês que vão com 4 meses de vida para a escola. E aí, o que ele ensina? Ele ensina esse bebê a imitar, a apontar, as habilidades da base. Então, isso é o meu papel. Agora, se eu tenho uma criança de 6, 7 anos que ainda não consegue apontar, ainda não consegue imitar, eu falo, não.
isso não é sobre mim, eu tô aqui só para ensinar o alfabeto móvel. Sendo que, na verdade, se a gente para pensar numa questão lógica, o pedagogo já está trabalhando com isso. A questão é que, normalmente, a gente trabalha em outras idades, e esse aluno está me mostrando que ainda, nesse momento, ele precisa desse tipo de estimulação, né? Então, é muito específico, né? Muito complexo, Muito inclusive, complexo. né? Eu falo tanto que a nossa área é complexa, né? E a gente vive restringindo e limitando, né? Igual eu sempre comento, letra, número e massinha, né? Eu falo que no máximo, quando a gente pega um professor muito criativo, ele coloca uma massinha ali no meio para falar que está inovando, né? Mas é muito mais complexo que isso, E eu acho que, diante dessa complexidade, eu acho que, ao invés de ficar naquele looping eterno da reclamação, né? Se a gente estuda um pouco sobre comportamento humano, eu acho que dá uma leveza até para o nosso trabalho como professor, porque você começa a não levar para o pessoal, você começa a aplicar, às vezes, até técnicas, né? Isso com todos os alunos, eu digo, não só com os alunos com deficiência, né? Sim, a gente não pode perder de vista que nós estamos num papel de profissional. Então, assim, a mãe tem algumas atitudes que, ok, ela é mãe, ela está emocionalmente envolvida. Agora, eu, enquanto profissional, eu preciso entender onde é que é o limite. Porque senão entra realmente nessa situação. Começa a parecer que é pessoal, parece que tudo é sobre mim, né? E a gente tem que entender que, não, isso não é sobre mim, é sobre uma criança que não está conseguindo se regular, é sobre uma criança que ainda não consegue se comunicar de outra forma, né? Então, realmente ter essa distância, né, para entender o seu papel enquanto profissional. E, Pri, eu tenho refletido muito também sobre a gente também não pode perder de vista a questão dos nossos valores, que inevitavelmente também impactam. Em que sentido eu tô falando, né? Eu não gosto muito de romantizar, né? A gente fala muito, a gente precisa trabalhar com o que tem evidências, mas eu falo num sentido assim. Eu lembro, quando eu dava aula, acontecia muito, por exemplo, de alguma criança chegar, às vezes, de um dia para o outro sem tomar banho, ou vinha de casa com cocô, e a gente escuta muito assim, mas eu não sou paga para isso. Mas isso é papel da mãe. Por mais que seja, aí já não é nem sobre mais o profissional. Eu, enquanto pessoa, não consigo ver uma criança nessas condições e lavar as minhas mãos e falar, não, mas eu não sou paga para dar banho nela, né? Então, eu acho que também a gente está trabalhando com o ser humano. Então, a gente precisa sim trabalhar com evidência científica, não dá para ficar fazendo os alunos de cobaia, de tentativa e erro. A gente tem que estudar e tem que ter procedimento. Só que é ser humano. Então, é claro que tem que ter vínculo, é claro que tem que ter uma questão humana para você olhar a situação como um todo. Né? Porque se você for muito rígido na questão de procedimento também, você perde essas nuances, né? Então, realmente, talvez não esteja dentro do meu plano de trabalho, mas enquanto pessoa, não tem como eu ver que a criança está em estado de vulnerabilidade e permitir mais vulnerabilidade ainda, né? Certo. E dentro de tudo isso que você falou, quais são os desafios? Porque você falou do papel da escola, então, como um todo, não só com as crianças com deficiência. Quais são os desafios para que se atinjam esses objetivos? Ao meu ver, são muitos, né? A gente pode listar em uma série de fatores. Mas eu penso que a falta de critérios e de procedimentos são o que mais agrava, né? Em que sentido? Nós sabemos, por exemplo, e até um ponto que a gente vai entrar um pouco mais para frente, mas nós sabemos que tem alunos que talvez se beneficiem mais em escolas especializadas do que em escolas comuns. E aí, o que acontece então, quando é que essa criança vai permanecer numa escola comum e quando ela vai ser direcionada para uma escola especializada? Nós não temos um critério. Quando é que a gente vai entender se essa inclusão ela está efetiva ou não está? Não temos um critério. A lei, por exemplo, ela fala que obrigatoriamente a instituição de ensino, seja ela privada ou pública, precisa proporcionar um apoio pedagógico para essa criança. Só que lá fala que a depender ali, né, do nível de prejuízo individual ou não. Mas qual que é o critério para a gente ver o nível de prejuízo? Porque, por exemplo, talvez lá no instituto eu esteja convivendo tanto com crianças com prejuízos muito consideráveis que não se comunicam, têm comportamentos muito intensos, que às vezes a gente vê uma criança que fala palavras isoladas, eu falo, nossa, não, é muito leve, imagina, essa criança tem dificuldade nenhuma. Né? Por quê? Porque aquele lá nem fala. Então, assim, tá vendo? É achismo isso. Porque eu tô pegando uma outra realidade, tô falando, eu julgo que a sua realidade é leve por conta da referência que eu tenho. Então, precisa ter critério. Qual que é o critério? Como, por exemplo, como seria uma sugestão de critério? O que uma criança tem que saber até os 4 anos? Então, aos 4 anos, ela tem que ter 170 habilidades. Ok. Então, se ela tiver até 50,
a gente entende que ela precisa de uma escola especializada. Se ela tiver de 50 a tanto, ela permanece na escola comum. Depois vamos entrar um pouco mais nessa questão da inclusão total ou não, né? Tá dando a entender às vezes como se eu não fosse a favor da inclusão, não é isso. Hoje em Mas dia tem uma polêmica exatamente, sobre isso. bem recente, inclusive, né? Mas é basicamente isso, assim, a gente precisa ter critérios, porque o que acontece é que a gente fica muito com base em tentativa e erro, em opinião pessoal. Por exemplo, eu escuto muito professor falando assim: então, mas essa mãe é muito difícil, porque uma vez que eu liguei para ela vir buscar ele na escola, já foi na Secretaria da Educação, já ficou super irritada. Mas, gente, assim, essa mãe talvez já tenha sido chamada para buscar o filho na escola por motivos tão chulos, ou porque a professora simplesmente não queria que ele estivesse ali, e ela não sabe quem é você. Talvez você fale, eu realmente liguei para essa mãe porque eu vi que ele está em sofrimento. Mas essa mãe não sabe se você está realmente se importando com ele, ou se você é mais uma que está, eu acho que ele não devia estar aqui, leva ele daqui. Por quê? Porque eu não tenho um critério. Eu não tenho um critério para mostrar para essa mãe, olha, mãe, se acontecer X, Y, Z de situação, a gente precisa te ligar por esse e esse motivo, porque senão pode acontecer esse e esse fator. Então, como não tem isso, é onde tudo, eu penso que muito dos problemas que nós temos é devido a isso. Então, uma escola faz de um jeito, a outra faz de outro. Aí esse professor, ele tem perfil, ele é bonzinho, fica. O outro não tem paciência, não fica. Então, falta muitos critérios, né? Eu sempre ouço muito que, porque a inclusão é muito bonita na teoria, mas na prática não é. A questão é que no Brasil a gente não pratica a teoria da inclusão. Nos países em que houveram as evidências científicas do quanto a inclusão traz, inclusive, aumento de QI para os alunos, não é o que está acontecendo no Brasil. Então, há todo um procedimento, há todo um critério. Agora, no Brasil, não. Só pegaram os alunos, colocaram dentro das escolas e falaram, isso aí é inclusão. Então, não é que a teoria é falha, é que no Brasil a gente não está aplicando a teoria como ela de fato é. É o exemplo que eu sempre cito. Quem já foi em alguma palestra minha já ouviu que se eu pegar o martelo e martelar meu dedo, o problema não é o martelo, né? Ele é uma ferramenta muito eficaz, desde que eu faça o uso correto, né? Porque ele realmente foi criado para ser feito. Então é isso, assim, eu acho que a falta de critérios e de procedimentos dificultam muito e trazem muitos desajustes, né? Por exemplo, não existe protocolo de conduta nas escolas. Então, o aluno entrou em crise. Se é um aluno novo, se é o primeiro contato, tem coisas que realmente a gente não esperava, a gente não tinha como prever, a gente não sabia como seria. Ok, infelizmente aconteceu. Agora, depois que o fogo abaixou, não dá pra gente fingir que nada aconteceu. Então, agora vamos sentar, conversar sobre o que aconteceu e estabelecer um protocolo de conduta. Ou seja, qual é a conduta que nós vamos ter em situações como essa. Ele bate a cabeça na parede, então já vamos providenciar uma almofada e a gente vai deixar onde? Na mochila dele? No armário da sala de aula? Não é para segurar ele, porque ele se debate, vocês podem machucá-lo. Ou porque ele não tá se debatendo, não tem por que ficar colocando a mão nele, né? Enfim, até por uma questão legal, né, que eu sempre enfatizo que a gente não pode mesmo colocar a mão no aluno. Mas é isso, aconteceu, então qual é a conduta que a gente vai ter? Qual é o procedimento que a gente vai aplicar a partir de agora? Né? Porque às vezes aquilo ali está acontecendo há 5 meses. Gente, como é que faz 5 meses que esse comportamento está acontecendo e vocês ainda não criaram um procedimento, um critério de como conduzir isso, né? E principalmente para que não só o que é que a gente vai fazer na hora que a crise começar, mas principalmente como a gente vai evitar essa crise, porque a gente quer o aluno estável. O aluno estável, ele aprende melhor, a professora fica tranquila, os alunos interagem, tudo flui. Então a gente não tem que ficar manejando crise, né? O que eu sempre falo é que a gente culpabiliza muito a criança, né? Então, entrou numa crise, ela pegou uma tesoura, aí a gente fala, olha só que absurdo, ele pegou uma tesoura. Mas não é essa a questão é, por que essa tesoura estava ali? Essa é a questão. Que ele quebrou o vidro, mas por que tinha vidro, gente? Aqui tem criança. O risco, ou o problema é de quem colocou esse vidro aqui, né? Então, é isso, assim, aconteceu. Na próxima vez, precisa ter critério, precisa ter procedimento, porque aí isso já organiza melhor o ambiente, né? Então, acho que essa falta de critério dificulta muito, assim, em muitos fatores. E antes da gente entrar nessa questão da escola especializada, que eu queria que você desse o seu parecer, né? A questão dos termos às vezes confunde bastante as pessoas, às vezes até do próprio meio, né? Então, o que seria a diferença entre educação especial e educação inclusiva, a diferença do que é escola especializada, o que é inclusão, o que é integração, o que é a inclusão total?
né? O que você pode ensinar a gente sobre isso? Então, integração, né, é o movimento que a gente tinha antes. Então, é, lá, né, quando começou a entender que, ok, então não dá para as crianças ficarem só na escola especializada. Então, o direito delas estarem numa escola comum, até a gente costuma usar comum e não regular, porque quando a gente fala escola regular, o que dá a entender é como se as APAES, né, as escolas especializadas, não fossem regularizadas. Mas elas são uma escola regular, né? Então, a gente normalmente usa mais essa nomenclatura comum. E então, quando começaram a ir para essas escolas, o que a escola falou? Ok, tudo bem, nós vamos receber esses alunos aqui, mas mesmo que eles estejam aqui dentro dessa escola, vai ter a sala que eles podem ficar. Então, eles eram integrados, eles estavam no mesmo espaço, mas não incluídos, não era dentro da mesma sala, participando da mesma rotina, do mesmo recreio. Então, a gente estoura uma bolha e entra em outra, né? Então, tudo bem, pode vir para essa escola, mas é ali que você pode ficar, né? E, por mais absurdo que seja em pleno 2025, a gente ainda tem, sim, algumas escolas tentando esse formato. Por isso que as mães precisam ser orientadas, né? Porque se a mãe é orientada, ela fala, não, peraí, não é isso, foi isso que eu entendi que ele tem de direito, né? Não é esse o procedimento. Então, integração é isso. A educação especial é uma coisa que eu também tinha muita dúvida. Quando eu me formei lá na graduação, eu achava que a educação especial eram as escolas especializadas, eram as APAES. Na verdade, a educação especial é todo o público de alunos com deficiência ou superdotação, né, altas habilidades, na verdade, que nós usamos hoje. Então, todo esse público, eles fazem parte da educação especial. Então, nós temos a educação especial dentro da escola comum. Então, se eu tô, sei lá, numa escola municipal, 5º ano D, e dentro da minha sala tem um aluno com autismo. Esse aluno, ele faz parte da educação especial dessa escola municipal do 5º ano D, né? Que tem o 5º ano D. Então, é isso. A educação especial, ela é a educação que envolve aí os alunos com deficiência. A integração nós comentamos, a escola especializada, então, é uma escola onde só frequentam pessoas com deficiências, normalmente, né, pelo menos as APAES não aceitam mais pessoas com deficiência física, né, então é quando a gente considera pessoas que têm um prejuízo cognitivo, né, como uma deficiência intelectual, por exemplo. Perdoa, Pri, teve algum que eu não comentei? Teve. O que seria que está se falando muito hoje em dia, a inclusão total? O que seria isso? Então, é um grupo que prega que as APAES não deveriam existir, né? Desculpa, eu cito muito as APAES porque é a instituição mais conhecida que nós temos hoje, né? Mas é um grupo que prega que as instituições especializadas, de modo geral, não deveriam existir. Por quê? Porque isso é ultrapassado e hoje a gente precisa de incluir as pessoas com deficiência. Então, ou seja... até que segrega a existência das APAES segregam, né? APAES segrega. Aí, gente, a gente precisa organizar as informações. Em que sentido? De fato, havia uma segregação. Por isso que houve todo um movimento de falar, peraí, essas crianças, elas têm o direito e têm condições de se desenvolverem numa escola comum. Por isso que a gente tem o formato que tem hoje. Por isso que 90%, eu arrisco dizer, né, porque foi um número muito alto, das crianças que iriam ou estavam em instituições especializadas passaram para as escolas comuns. Porque realmente é uma segregação no sentido de, se ela tinha condições de se desenvolver melhor em outro ambiente, por que ela está no ambiente X? Agora, nós também precisamos entender que, como foi dito, no Brasil a gente não tem a inclusão como precisava, e se tivesse, talvez a gente até pudesse pensar e não nem falo necessariamente fechar, mas assim, tentar entender como elas podem contribuir dentro da escola comum, né? Por exemplo, tem um movimento que traz, e muitas pessoas são contra, ter uma sala especializada dentro da escola comum, onde esses alunos possam sair e ter aulas nessa sala também. Eu vou só voltar um pouco. Eu, Ana Cristina, sou a favor da inclusão total. Mas eu, Ana Cristina, também sou realista. E eu sei que não existe isso hoje. Né? Nenhuma é forte, mas a maior parte das nossas crianças não estão incluídas na escola comum, elas estão frequentando a escola comum. Mas muitas vezes elas estão sendo expostas a situações de trauma, a situações de violência verbal, né? De exposição, de bullying. Então isso não é inclusão. Então assim, eu também sou a favor de vamos todo mundo viver junto e misturado livremente. Mas a nossa sociedade ainda está avançando, né? E não que eu esteja
esteja me excluindo disso. Nós, como seres humanos, ainda estamos avançando. Então, isso não é uma realidade. E por este motivo, a gente sabe que muitas famílias, muitos sujeitos, ainda são mais beneficiados em escolas especializadas, mesmo que digam que estão segregados, do que essa ilusão de irem para uma escola regular onde eles estão sendo excluídos, na verdade, né? Só estão ali para cumprir uma legislação. Então, eu acho que talvez a gente chegue, não sei, daqui a uns anos, nesse formato de não ter escolas especializadas. Mas eu penso que hoje, 2025, ainda é muito necessário, né? E eu entendo também que esse movimento traz muitas críticas para as escolas especializadas. E a questão, gente, é que todo mundo precisa melhorar. As clínicas têm que melhorar muitas coisas, a escola especializada tem que melhorar muitas coisas, a escola comum tem que melhorar muitas coisas, né? Então, na verdade, se a gente for encontrar crítica, a gente tinha que fechar tudo, porque tá todo mundo tendo que melhorar muitas coisas, né? E nenhum extremo funciona, né? Não adianta a gente sair do extremo onde as crianças obrigatoriamente têm que estar nas escolas especializadas e sair para o outro extremo que elas obrigatoriamente têm que estar em todas as salas comuns. Seria um caso a caso, então? Falta de critério, né? Eu acho que precisava ter um critério. Qual que é o critério, então, para a gente entender que esse caso é mais beneficiado na escola comum, né? E eu entendo realmente que é complexo ter um critério, porque se a gente fala assim, então se ele é não verbal, se ele não consegue se comunicar, ele vai para a escola especializada. É difícil colocar esse critério, porque às vezes a criança não oraliza, mas ela tem muito repertório que faz com que ela tenha condições de estar num grupo de maneira saudável, né? E a gente também tem que tomar muito cuidado com o papel de culpabilização, né? Eu não gosto desse discurso de é tudo culpa do professor, se o professor quiser ele faz e pronto, acabou. Mas a gente sabe de inúmeros casos de alunos que têm extremo prejuízo e se desenvolvem muito nas escolas regulares, porque tem um profissional capacitado, um profissional individualizado, que aí, na verdade, são muitas as camadas, né? Então, a maior parte dos municípios não tem profissional de apoio, não estou nem falando especializado, não tem ninguém para ficar com o aluno. Aí, quando coloca estagiário. Quer dizer, se a pessoa ela não formou ainda nem na base, quem dirá para um trabalho especializado? Ou coloca um profissional formado, mas aí ele tem que ficar com 3 crianças. Aí um foge da sala, o outro tá mordendo e o outro entrou embaixo da mesa. Aí você pensa, vou socorrer quem primeiro, né? E então essas são uma série de camadas assim que fazem com que, como a gente tem esse formato hoje, talvez na escola especializada ele seja mais beneficiado, né? Agora, se a gente tem um outro formato individualizado, onde de fato o profissional ele tem a formação que precisa, onde a escola muitas vezes tem uma sala que ele possa se regular, porque a sala de aula às vezes desregula ele precisa sair um pouquinho. Eu acho que, para resumir, a gente precisa entender que a inclusão é favorecer o desenvolvimento do aluno. Porque tem professor que fala assim, não, ele não pode fazer atividade fora da sala, ele não pode sair da sala de forma alguma, senão não é inclusão. Senão não é inclusão. Não, peraí, inclusão então é forçar ele a ficar dentro da sala de aula, trancar a porta, e você vai ficar e pronto, acabou, sentar ele na cadeira à força. Por quê? Qual que é a métrica? Ele não está se desenvolvendo. Então, não tem como chamar isso de inclusão. Se ele vai desenvolver melhor fora da sala, ótimo. Mas, mais uma vez, qual é o critério? Eu estou tirando ele da sala porque essa é a melhor estratégia que eu tenho para ele se desenvolver? Ou é porque a professora da sala de aula está reclamando, porque ele não pode fazer um barulho, porque eu também vou pro pátio, às vezes eu deixo ele ali, eu fico no celular. Então, acho que essa é a questão, né? Qual que é... Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Eu sempre cito, por exemplo, como exemplo, lá no Instituto a gente não usa telas. Não porque não são eficazes, pelo contrário, né? A gente sabe que o YouTube, por exemplo, motiva muito as crianças. Só que a gente acha que é muito incoerente a gente falar tanto sobre o prejuízo do uso de telas e dentro da clínica a gente está usando telas. Ana, mas é a única coisa que regula ele, é a única coisa que ele se motiva. Não, aí tudo bem, porque a gente está falando de um caso onde eu vou colocar isso como plano Z. Eu vou tentar várias estratégias antes. Não deu certo? Então, tudo bem, porque eu estou entendendo que eu preciso usar esse vídeo para favorecer o desenvolvimento dele. É diferente porque quando a gente não tem telas, a gente precisa explorar muito mais o ambiente, tem que ser muito mais criativo, a gente tem que ter muito mais energia, porque essa criança vai correr muito mais, ela vai sair, ela vai voltar. E aí eu não tô disposta a isso. Eu falo, não, então vou colocar esse vídeo mesmo. Então, assim, uma coisa é a mãe fazer isso, porque a mãe tá 24 horas com ele, porque a mãe tá emocionalmente envolvida. Agora, eu estou cobrando pra fazer o que eu faço. Se for pra eu cobrar
caro, porque terapia não é barato, para deixar ele no YouTube não faz nenhum sentido, né? Às vezes essa mãe poderia estar pagando uma recreação que é mais barato e ela faria a mesma função. Então, acho que é essa mesma questão da escola. Eu estou fazendo isso pensando no aluno ou pensando na minha zona de conforto, né? Na onde eu estou. Acho que esse é um parâmetro aí, um critério. Certo. Então, quais estratégias, agora eu vou para o outro lado, que a gente conversou sobre talvez o que não funciona, né? Mas assim, do lado que funciona, quais estratégias e adaptações que realmente funcionam e que atitudes ou ações realmente ajudam ou no final atrapalham na inclusão na prática? Bom, o primeiro ponto é o PEI, né? A gente precisa ter PEI, que é o plano de ensino individualizado. Então, primeiro, né, vamos entender o que é o PEI. Às vezes a gente acha que o PEI, ele é obrigatório para qualquer aluno de inclusão. Então, na verdade, o PEI, ele vem para quê? Olha, esse aluno não está conseguindo seguir o conteúdo da sala. Então, ele vai precisar de um ensino individualizado. Ana, mas ele segue. Então, pronto. Então, fechou. Ah, mas ele tem autismo. Mas ele segue? Então, não tem o que adaptar. Ele está seguindo o que não tem a ver com ele ter autismo, com ele ter TDAH. Tem a ver com ele não conseguir acompanhar. Se ele acompanha, então ele está te mostrando que ele não precisa de uma adaptação. Pronto. Quando a gente fala de adaptação, as pessoas acham que é deixar mais fácil. Então, tá todo mundo fazendo texto, eu vou pedir só para ele escrever o nome. Tá todo mundo fazendo raiz quadrada, eu vou pedir só para ele fazer continha de mais. Só que é um aluno que não senta, é um aluno que ele não sabe o nome dele, se chama João, ele não atende pelo nome. Você coloca, por exemplo, imagens da mãe, do pai e da madrinha. Cadê a mamãe? Ele não aponta. Então, quer dizer, é fácil a gente falar, eu só estou exigindo que ele escreva o nome, talvez seja só se a gente comparar ele com o grupo, porque realmente quem escreve texto, escrever nome é banana. Agora, para ele, o repertório que ele tem, isso aqui não é só, isso aqui ainda é muito e não está sendo pensado nele, você está pensando no grupo. Então, eu vou tornar mais fácil do que o grupo está fazendo. Então, adaptar é eu ver o que ele precisa nesse momento. E às vezes ele vai precisar desenvolver vocabulário primeiro, saber como é o nome dele, quem que é mamãe, quem que é papai, abrir um zíper, carregar uma mochila, né? Entender que o trabalho ele é muito mais do que sentar na mesa, ele é muito mais do que o sulfite, né? Então, desde o momento, porque às vezes eu ouço muito professor falando assim, nossa, mas esse ano ele não aprendeu nada. Vai ver, ele aprendeu a ir no banheiro sozinho, ele aprendeu a abrir o estojo dele, ele aprendeu, antes ele não ficava sentado no refeitório, agora ele fica. Como que isso é nada? Só que eu continuo limitando ele fez o nome ou não fez? Sabe o alfabeto ou não sabe, né? E se ele não sabe isso, parece que ele não sabe nada, né? Então, acho que é isso também, lembrar que dentro do público da educação especial, nós temos os alunos com altas habilidades. Então, é previsto por lei que se o aluno está além, porque a gente está muito acostumado em pensar em quem está aquém, né? Então, tá todo mundo aqui, meu aluno está antes. Mas a gente tem alunos que estão além, que têm repertório muito maior, né? A gente ouve até casos de alunos que vão para a faculdade antes da data prevista, né? Da idade prevista. Então, é papel da escola também preparar esse conteúdo, adaptar o conteúdo para além. Por isso que adaptar não é tornar mais fácil, porque pode ser que essa adaptação seja para tornar mais difícil do que o grupo está fazendo. Então, eu preciso olhar para o que ele precisa nesse momento e, na verdade, a adaptação é equilibrar para o que mais vai favorecer o desenvolvimento dele nesse momento. Então, ter um PEI bem estabelecido é um critério para ter sucesso, ter manejo de comportamento adequado, que aí a famosa aba, né, estudar sobre análise do comportamento, que é o que a gente tem com evidência, então não tem como falar de comportamento sem falar de análise do comportamento. Muitos casos, ter o curso do PCM, porque o que é o PCM, né? É um curso onde a gente muitas vezes precisa mobilizar a criança. Ninguém quer fazer isso, não é legal fazer isso. É a mesma coisa assim, a ideia é nunca precisar do bombeiro. Só que na hora de pegar fogo, a gente precisa ter para quem ligar, precisa ter alguém preparado para falar, olha, vem aqui apagar o fogo. Então é a mesma coisa das crises. E a gente tem casos em que a criança se machuca numa proporção ou fere o outro numa proporção que, infelizmente, é necessário mobilizar. Só que precisa ser mobilizado de uma maneira que não fira a integridade dele. O que é ferir a integridade? Causar dor, humilhação, constrangimento, trauma. A dignidade. A dignidade, exatamente. É bem essa palavra. E aí, o que eu coloco? É um curso muito caro, o PCM. E é inviável, muitas vezes, para o professor fazer. Mas talvez se o município, o estado, colocar
um profissional a cada 5 escolas, porque a gente também não tem tantos casos assim nas escolas que se mutilam, né? Porque tem os critérios também para mobilizar. Não é assim, a criança gritou, vamos mobilizar. A criança deu um tapa, vamos mobilizar. Não é isso. A gente está falando de casos onde, de fato, ela pode estar se colocando em risco ou colocando o outro em risco, né? E a gente não tem tantos casos assim na escola, né? Então, para o município, talvez investir em poucos profissionais para conseguir fazer uma mobilização segura e respeitosa, né, seria mais fácil. Então, o PCM também é uma outra estratégia aí que traria mais respaldo para os professores e para os alunos. Esse curso, ele habilita a pessoa a fazer a inspeção. É uma certificação, né? Então, assim, tanto que são 3 dias inteiros de certificação e aí no último tem a prova. Se você não passar na prova, você não pega a certificação. Então, não é um curso assim, você pagou e espera o certificado chegar. E não pode refazer. Na verdade, você até pode refazer se você pagar de novo, né? Então, assim, é muito criterioso mesmo, porque é muito sério você fazer uma mobilização física com uma criança, né? Eu já ouvi casos de escolas que chegaram, a escola chegou a chamar a polícia para o aluno, né? Porque não sabe o que fazer, sabe que não pode colocar a mão. Aí você tem um caso bizarro desse, né? De um aluno com deficiência que precisa de ajuda, que precisa de alguém, né? Da área da saúde, né? Ou da área da educação com essa habilitação. Você chama a polícia para ele, então é muito chocante. É muito chocante mesmo. Mas ainda, no pior das hipóteses, eu falo, é preferível o professor que chama a polícia e assim, partindo para a ideia de que a polícia vai ser respeitosa e adequada, do que o professor que a gente vê aos montes agredindo o aluno, falando, não, mas é porque se eu não fizesse, ele, né, e querendo achar justificativas por ter violentado, que eu falo, nada justifica, não adianta, pode ser sua melhor intenção do mundo, né, se ele machucou, né, então, mas é claro que, assim, eu não acho que essa seja... Assim, no mundo ideal seria as escolas terem alguém com a certificação, mas então, na nossa realidade de professor, ainda é mais seguro você chamar a polícia do que você fazer algo que você não sabe o que você está fazendo. Eu acho que é menos pior, né? Não tô falando que eu acho adequado e vamos ligar para a polícia sempre, até porque também é aquilo, como não tem critério, tem escola que o fato do aluno dar um grito, não, vamos ligar para a mãe, vamos... E aí a gente, assim, não sei, né? Mas banaliza. Pra quem, pelo menos, está dentro da sala de aula, sabe que um grito é nada, né? Se lidar com um grito é nada, sabe assim, a falar, mas como assim o aluno gritando? Gente, é o menor dos nossos problemas. A criança só gritar, tá tudo bem, né? A gente tá falando de casos onde a gente tem um caso no instituto onde ele se morde e puxa que escorre sangue, tá? Então a gente tá falando de um caso muito intenso, ele tá se colocando em extremo risco, né? Ele arremessa a cabeça de modo que ele pode quebrar o vidro e se ferir, né? Enfim, então, de casos muito extremos, assim. Mas eu acho que resume em investir em evidência científica. O problema é que a gente investe muito em achismo. Então, professores, eles têm um monte de cursos e a gente pergunta, qual você usa na sua sala de aula? Nenhum ou meio curso. Né? Por quê? Porque não é... Realmente, ninguém pode parar de estudar em qualquer área que você tiver, você tem que se atualizar na sua área. Mas não é qualquer coisa, né? E eu sou totalmente aquele discurso de, mas nada é perdido. Não, gente, tem curso que a gente faz que é perdido. Você fala, não usei pra nada, não tem nada a ver com a realidade que eu tô, e às vezes ainda tá trazendo um discurso extremamente preconceituoso, enfim. Então, às vezes, aquele R$49,90 que você gastou nesse curso, você comprava um lanche e ia te trazer muito mais retorno, né? Então, tem coisas que são perdidas sim. Tem um livro que eu comprei uma vez que falava que a comunicação, a fala, né, o processo de se comunicar é inato, como se simplesmente fosse surgir na cabeça da pessoa, sabe assim? Então, se eu for hoje pro Japão, eu tenho que saber me comunicar lá, porque é inato, então vai simplesmente surgir, e não é algo ensinado e que depende de uma série de pré-requisitos, porque senão a gente parte daquele discurso de ele não fala porque ele tem preguiça. E aí, por exemplo, uma vez eu estava vendo uma palestrante contar de um caso que um paciente dela foi de férias, a família foi de férias, estavam num lugar e eles alugaram uma casa. Aí ele acordou de manhã, tava todo mundo dormindo, ele desceu, que eram 2 andares, numa casa que não era dele, que ele não conhecia, uma pessoa com autismo, muito prejuízo. Ele pegou um pão, passou manteiga, sentou no sofá e foi comer. Agora pensa, gente, assim, se ele não fala porque ele tem preguiça, era muito mais fácil ele estar deitado na cama e falar, mãe, pega um pão.
Gente, Dá vai ter muito que, menos vai ter trabalho, que, né? sabe, levantar, ir lá, pensar, meu Deus, onde será que tá o pão, né? Porque nem a minha casa. É muito mais trabalhoso, sabe? Então, então não tem como falar que ele não fala porque ele tem preguiça, né? É a mesma coisa quando eu falo assim, ah, mas esse aluno aqui, ele entende tudo. Não, ele não faz, ele tá fazendo isso, mas ele sabe que não pode. Ele entende. Aí eu te pergunto, Pri, você não sabe que você tem que beber 3 litros de água todo dia? Você não sabe que você tem que fazer exercício físico, você tem que cuidar da sua saúde, tem que ter uma alimentação adequada. Eu, Ana Cristina, sei. E eu bebo isso aqui de água. Eu acho que esse aqui é o meu primeiro copo de água de hoje. Então, não é simplesmente também saber ou não saber. Só que aí a gente para de raciocinar no óbvio, né? A gente, às vezes, quer que a criança seja capaz de fazer coisas que você também não faz. Então, o tanto de palestras que eu tenho que ficar pedindo, gente, atenção, gente, olha aqui. E a gente está falando de adultos, a gente está falando de professores. Agora, se o aluno não fica quieto na minha sala, nossa, não tem educação, porque educação vem de berço, não tem respeito. Gente, a gente também faz isso, né? Então Basta ver uma reunião de professores, às vezes a gente conversa entre nós, assim, alguém tem que chamar a atenção, gente, volta. E não é porque vocês são horríveis, é porque a gente é assim. É o ser humano, né? Você fala, nossa, eu preciso comentar sobre isso agora, nossa, eu não posso deixar, né? Mas a gente perde muitas vezes isso, né? E eu falo também o quanto. Eu sempre falo isso. Tem professor que parece que não gosta de criança, não gosta de estar ali. Gente, então não faz sentido, sabe? Porque às vezes o que desencadeia a crise no aluno é a forma como o professor trata ele, porque é sempre gritando, é sempre estressado. O professor já chega, sabe assim, e aí não tem um preparo também de um ambiente que favoreça para que o aluno esteja tranquilo. Ah, mas o professor também está muito sobrecarregado. Com certeza. E se a gente for falar sobre isso, gente, é um efeito dominó de problemas, né? Não estou querendo mais uma vez dizer que o professor resolveria tudo, mas é só para a gente entender que não vem do nada. Não é assim, magicamente ele entra em crise. É uma série de. Assim como eu entendo também que esse comportamento do professor de gritar, de estar sempre estressado, também não vem do nada, né? Então é uma cadeia de problemáticas aí, né? Mas eu também sou muito contra, né? Eu não sei, eu tento ser muito otimista, assim, porque eu escolho, sabe, todo dia estar na área que eu tô. Então, já que eu estou escolhendo isso, que apesar dos desafios e apesar de são dias e dias, tem dias que a gente não tá no ápice da nossa energia, no ápice da nossa do nosso melhor. Mas eu ainda estou escolhendo isso. Então, a partir do momento que parou de fazer sentido para mim, então talvez eu tenha que mudar a minha rota, né? Que é isso, você tá muito estressado e descontar essa raiva no computador tem um peso. Agora, você descontar essa raiva numa criança, num outro ser humano, é outra problemática, né? Então, eu acho também que a gente também tem que equilibrar, né, e pensar nisso, porque infelizmente também nós temos profissionais que não importa quantas soluções a gente leve, você pode colocar um profissional especializado, pode ser uma sala de aula com um número reduzido de alunos, ele pode fazer todas as terapias possíveis, os terapeutas serem parceiros e conversar sempre com a escola, que dependendo do perfil ele ainda vai encontrar um monte de outros problemas, né? Então também a gente também precisa ter uma perspectiva de alguém que acredita na inclusão ou enfim no que esteja atuando, porque se nem você acredita, né, no que você se formou para fazer, fica mais insustentável ainda. E voltando na questão do PEI um pouco, essa construção e você conhecer as características do aluno e descobrir o que ele realmente precisa, o que faz mais sentido para ele, é uma construção coletiva, né? O ideal seria que professores e pessoal do AE, os apoios pedagógicos, família, talvez, né, contribuir com o conhecimento que tem. O certo seria a gente sentar e conversar mesmo, né? Ter essa participação coletiva, porque às vezes o que a gente escuta muito dos professores tá bom, eu quero fazer o certo, então, eu quero fazer o que é melhor. Eu não sei o que fazer. Então, às vezes o profissional pode falar para o professor, faz a adaptação da atividade, adapta a atividade. Como? Eu não sei o que fazer. Então, às vezes, eu estou contando coisas assim que eu escuto na prática, sabe? O professor está lidando com um tema junto com a sala de aula que é mais abstrato. Nossa, como que eu vou adaptar isso para o meu aluno? Que jeito que eu faço? Então, essa parceria de como fazer teria que acontecer, né? O professor também não tem como tirar do além esse conhecimento, né? Eu vejo os professores muito com boa vontade, mas desesperados porque não sabem
como? Sim. Primeiro a gente precisa saber que a gente tinha uma lei que falava que tinha que ter o PEI, mas ninguém tinha ensinado o professor a fazer. Só falou assim, você tem que fazer esse PEI, ninguém entendeu direito o que era. Aí às vezes tinham crianças que não precisavam de PEI, que estavam com PEI, tinha crianças que precisavam do PEI e não tinha do PEI. Então o Conselho Nacional de Educação, em janeiro do ano passado, liberou pela primeira vez um parecer de como deve ser construído o PEI. Então, é um passo a passo, né? Então, quais dados tem que ter do aluno, por onde você vai. É um documento bem extenso, mas o que acontece, né? Ele saiu em janeiro, e aí no dia seguinte, praticamente 2 dias depois, tinha um baixo-assinado para derrubar esse documento. Começa que assim, eu não me lembro se é 90 e alguma coisa assim de páginas, são muitas páginas. Então, primeiro que eu acho bem duvidoso que essas pessoas tenham já conseguido ler todo o documento para já estar criando baixo-assinado. E segundo, que assim, ao meu ver, é um abraço para o professor, porque às vezes o professor olha e fala, lá, mais uma coisa exigindo tudo. Gente, não tem nada de novo, é o PEI que vocês já tinham que fazer. Na verdade, agora eles tiveram mais empatia com o professor e falou, peraí, a gente está exigindo o professor fazer, mas ninguém ensinou ele a fazer. Então, vamos organizar isso, vamos construir um documento para falar, olha, professor, tá aqui um manual para você fazer o PEI. Só que mesmo, a gente tem o grupo que falou, vamos fazer um baixo-assinado para derrubar esse documento, e tem um grupo muito maior de pessoas que nem sabem que esse documento saiu, que ele existe. Isso. Então, tem um documento oficial. Para construir o PEI, a gente precisa se basear na Base Nacional Comum Curricular, né? Então, eu percebo que, às vezes, o professor quer tirar o PEI do além, assim, sabe? Então, deixa eu ver se ele sabe letra. Deixa eu ver se ele sabe sílaba. Eu falo, gente, não tem que ser criativo. A roda já está inventada. Você tem que pegar a Base Nacional Comum Curricular. Que ano que ele tá? Primeiro ano. Ok, vamos ver, então. O que ele tinha que saber no primeiro ano? Tá escrito lá, só tem que ler. Por exemplo, ler textos da esquerda para a direita. Não consegue. E é isso, primeira coisa, você vai ver o que ele consegue e o que ele não consegue. Ele não consegue a maior parte. Tudo bem, então onde é que a gente vai começar? Então, qual é a etapa que vem antes? Né? E aí a gente vai por etapa. Um ponto também que eu acho que facilita é pensar no objetivo da base. Por exemplo, às vezes você fala assim, nossa, os meninos estão aprendendo raiz quadrada, e ele não sabe nem o nome dele. Como é que eu vou ensinar? Mesmo se fosse para a gente ensinar os números de 0 a 3, é muito, né? Qual que é o objetivo da base? É a resolução de problemas. Matemática é isso, né? Então, é a resolução de problemas. Então, enquanto os meninos estão fazendo raiz quadrada, ele vai resolver o problema de quando ele faz xixi na roupa. Como é que a gente vai resolver? Por quê? Isso também é aprendizagem. Só que às vezes o professor ele faz xixi, aí já pega tudo e já vai levando ele pro banheiro. Então pera. E agora? O que a gente vai fazer? Leva, ele que tem que pensar, vai lá, pega a sua mochila. Ele não consegue sozinho, vai junto com ele e mostra. Você tem que vir aqui, pegar a sua mochila. Aí você tem que, não sei, pegar a imagem aqui do banheiro, entregar pro professor. Enfim, eu tô ensinando ele a resolver problemas. É a mesma base. É porque tudo é feito, pelo que você está falando, tudo é feito com uma intencionalidade. Então, não é que você largou o aluno, eu estou dando raiz quadrada, e esse aqui eu estou ensinando a ir ao banheiro. Então, eu larguei mão da raiz quadrada e estou infantilizando ele, eu estou fazendo uma coisa errada. Não, eu estou fazendo algo que ele precisa com intencionalidade. É entender o que é que vai impactar mais hoje, sabe? Pra Então, ele, assim, né? pra ele. É muito específico. Mesmo que ele conseguisse entender os números hoje, é mais prioridade. Você acha que vai trazer mais qualidade de vida ele saber os números ou ele conseguir ir no banheiro sozinho, né? Porque hoje tem a mãe que ajuda ele no banheiro e amanhã ele fica totalmente vulnerável a uma violência, né? Isso. Então a gente precisa pensar nisso, assim, o que vai tornar ele. Não é banalizar de é só isso que ele vai conseguir aprender, no máximo no banheiro sozinho. É só a vida diária. Que isso é o mais importante hoje, talvez, né? Certo. Não que a gente deva se limitar apenas a isso, mas muitas vezes esse é um ponto inicial aí para trazer mais autonomia e independência. E qual que é a sua visão sobre a formação dos professores hoje? O que a gente precisa na prática? Então, o responsável, né, é o MEC, né? Porque eu vejo que essa expressão formação de professores parece algo mágico, todo mundo fala, está em todos os discursos, mas aí você assiste, eu vou falar por experiência própria, tá? Você assiste a uma formação, geralmente, que vem das secretarias da educação, e aquilo parece mais, também principalmente quando o assunto é educação inclusiva, me parece mais uma palestra de coaching, de
de autoajuda, de você ter empatia com o seu aluno, e parece que para por aí, sabe? Não são coisas práticas, é sempre aquela teoria, aquele convencimento, ainda no convencimento de que esse é o melhor caminho, tudo. Mas formação para valer mesmo, não vejo. As próprias pós-graduações, né? Às vezes você pega uma pós-graduação de 1 ano e é 1 ano falando que você tem que acreditar no potencial do seu aluno, todos são capazes de aprender. E fica nisso, né? Mas aí, vamos lá. Então, cheguei na sala de aula, eu tô aqui com o meu aluno. Aí eu viro para ele e falo, eu acredito no seu potencial. E aí, pronto, ele vai começar a falar, vai começar a escrever, vai desfraudar. Com certeza, você acreditar no que você está fazendo é básico, né? Realmente, se você nem acredita, mas é realmente isso, tá? Mas e aí? O que eu vou fazer? E aí, Pri, eu falo por mim. Tem muitas pessoas que me contratam e não sabem qual é a minha formação, não sabem o que eu vou falar. Eu falo, gente, se eu chegar lá e falar um monte de baboseira, as pessoas só acreditam, copiam e colam, sabe assim? Então, falou bonito, falou diferente, nossa, pareceu inteligente, então deve ser verdade, né? TikTok. Eu posso hoje fazer um vídeo falando que eu sou médica, dificilmente alguém vai procurar no CRM, vai ver se eu sou médica mesmo. Se eu falar bonito, se eu falar difícil, as pessoas vão começar a disparar aquele vídeo e tornar como verdade, né? Então, o que a gente precisa é de informações sim, mas informações com evidências, né? A gente tá dando uma formação lá em Franca, que a gente começou, né, num formato de slides, dando palestras, tudo, e aí finalizamos a primeira parte teórica. E a gente falou, agora vamos colocar isso na prática, né? Então, como que a gente está fazendo? A gente falou, por exemplo, sobre análise do comportamento, como que maneja o comportamento e tudo mais. E aí agora a gente simulou uma sala de aula e a gente está aplicando isso. Então, seu aluno se jogou no chão. E aí, como é que a gente vai fazer? Né? Porque é exatamente isso, assim, não dá pra gente ir só para um lado moralista, sabe? Principalmente porque aí dá a entender que o nosso trabalho é uma caridade. Então, que você tem que amar, que você faz... Sinceramente, Pri, não necessariamente você precisa amar. Ele desenvolvendo, você respeitando ele, é isso, porque isso é o mínimo de ética. Você respeitar o seu aluno, não é porque, nossa, ela é um ser humano evoluído, não, é porque o salário que ela recebe é para isso, ela estudou para isso, é uma questão ética, né? Só que a gente vai muito para esse lado moralista, de que, acredite no potencial. Romantizar, exatamente. E aí, eu já ouvi numa formação da diretoria de ensino, a supervisora falando, porque se o seu aluno sorrir, a gente já ganhou o ano. Não, gente, assim, peraí. Eu quero um pouco mais que isso como mãe. Sabe assim, realmente, não dá pra ele ficar sendo exposto a situações de estresse, ele precisa estar tranquilo e feliz. Mas se for só pra sorrir, tem pracinha perto de casa, tem parque, tem, sabe? E às vezes tem escolas particulares caríssimas, cobrando para o aluno sorrir, sabe, assim, igual quando a mãe fala, porque ele ama a escola. Eu falo, olha, que bom que ele gosta da escola, porque muitas crianças a escola é super aversiva. Só que também avalie se ele ama a escola, porque lá ele não tem demanda nenhuma. Se é porque eles acham que ele não é capaz de nada, então deixa ele ficar correndo no pátio o dia inteiro. Porque aí, assim, realmente, talvez isso seja melhor do que a escola que tá forçando o aluno, tá dando traumas, mas isso não é também uma coisa para você falar, estou contente só com isso. O fato dele estar feliz e pronto, né? É que, infelizmente, você como mãe sabe, Pri, que são famílias tão fragilizadas que só por você ter aceitado meu filho estar aqui, eu já sou eternamente grata. Sabe? Você não precisa ensinar nada pra ele. Nossa, ele gostar de estar aqui, então ainda, nossa, aí é um plus, né? É um bônus imenso. Então, é por quê? Porque é uma comunidade muito fragilizada, né? É uma comunidade muito excluída. E aí o que a gente quer é se sentir pertencente. Então, qualquer lugar que me dá um mínimo de migalha de atenção, pra mim é suficiente. E aí é onde todo o sistema aceita isso, né? Então, eu, quanto professor também, acho que é um absurdo tudo aquilo que ela tá fazendo, que fez com o final de semana, fazendo planejamento, sei que lá, é um absurdo, porque você não sabe que se você der uma migalha, ele vai aceitar, né? Então, infelizmente, assim, eu tenho medo, às vezes, de ficar dando muita volta e não explicar, mas precisa investir em evidência. Eu vou sugerir 3 livros que são norteadores. Então, a gente tem o Ensino de Habilidades Básicas para Pessoas com Autismo, que ele é um manual. Então, é a primeira
são as primeiras habilidades que seu aluno tem que ter. Eu não sei por onde começar. Eu começo no alfabeto móvel, eu começo no... Então, esse ensino de habilidades básicas, ele vai trazer uma série de cadeia de habilidades que o seu aluno precisa saber para desenvolver outras. Ele sabe todas as habilidades da base. Aí a gente vai para o ensino de habilidades de leitura, que é um outro livro, Ensino de habilidades de leitura para pessoas com autismo. É muito interessante esse livro, porque dentro da alfabetização, por exemplo, a gente sabe que o método fônico é a metodologia com maior eficácia, né, com mais evidências. Só que o método fônico, ele prega que você precisa ouvir o que você está falando, ver qual que é o barulhinho da letra para você escrever. Mas as crianças que não falam, então elas nunca vão ser alfabetizadas, né? Então, esse livro, ela traz 3 procedimentos diferentes de alfabetização. Então, um procedimento para pessoas com autismo que falam fluentemente, outro procedimento para pessoas com autismo que falam com dificuldade, e outro procedimento para crianças com autismo que não falam. E aí, gente, é o que eu tô falando, é procedimento. Então, ela vai falar, pega o seu aluno, coloca ele sentado de tal jeito, você vai dar esse estímulo, tem que estar na cor vermelha ou na cor preta, porque isso tem tal significado. E então é uma sugestão aí de investimento para o professor para trazer mais base mesmo para a estrutura de planejamento e do que ensinar e para qual etapa ir, né? Mas é muito frustrante. Eu saí da pedagogia nem sabendo alfabetizar, não sabia nem alfabetizar. Se é o básico que o pedagogo tem que saber, eu não sabia. Eu falei, nossa, deixa eu fazer uma pós-graduação agora, que né, eu vou ser especialista, eu vou sair da psicopedagogia também, não sabia nem avaliar. Se chegasse um paciente na clínica, eu ia falar, e aí? Aí é aquela coisa, hoje eu vou ver se ele monta quebra-cabeça. Na amanhã eu vou ver se ele sabe desenhar, se ele é canhoto, se ele é destro. Mas ainda assim, aí você fala, cadê a estrutura, né? Que é onde a gente entende que precisa ter protocolo. Então, qual protocolo de avaliação você vai aplicar? Qual que é critério? É o famoso critério e procedimento, né? Mas, eu falei 3 livros, perdão, só citei um. Então, só citei 2. Ensino de habilidades básicas, ensino de alfabetização e ensino de autocuidado, né? Então, para ensinar as habilidades de vida diária, escovar dente, tomar banho, por qual que a gente começa? A gente já começa exigindo que ele tome banho sozinho? É o escovar dente primeiro? É pentear o cabelo? E aí lá também fala muito sobre a rotina visual, né? Sobre as pistas visuais. Então, são 3 livros norteadores aí para trabalhar principalmente as habilidades da base com as pessoas com autismo, principalmente, né? Que tem prejuízos maiores. Mas também tem evidências para pessoas com deficiência intelectual, para outras patologias. Fala-se muito do autismo porque é visto muito como um dos transtornos mais complexos, né? Que mais acomete, prejudica áreas do desenvolvimento. Então, por isso que chama ensino de habilidades tal para pessoas com autismo. Mas podem ser aplicados também para outras patologias. Entendi. E saindo um pouco desse universo dos professores, você acha que também é importante formar os colegas, os coleguinhas desse aluno com deficiência? Você acha importante esse diálogo, ensiná-los mesmo como tratar, o que é a deficiência, levar informações para eles também, né? Incluí-los também nesse processo, né? Para que não fique só professor e aluno com deficiência. Incluí-los assim, nós somos um time, nós estamos aqui todo mundo junto e nós vamos trabalhar juntos. Como é que você vê essa parte? Eu falo, Pri, que muitas vezes a malícia está no adulto, né? E quando eu dei aula, eu dei muito tempo aula para crianças de 3 e 4 anos. E a inclusão é muito natural nessa idade, né? E mesmo não só quando dei aula, mas a gente está sempre nas escolas, né, supervisionando. E é uma idade, não só 3, 4, né? Mas até uma certa idade, as crianças acolhem muito. E eu acho que o trabalho é mais assim, ele não é bebê, né, ele é um amigo, porque as crianças acolhem tanto que elas querem fazer tudo, assim, vira o bebê reborn da turma, né, quer ficar o tempo todo em cima, se puder pegar no colo, quer pegar, então eu acho que tem que ter um equilíbrio de, que bom que você quer ajudar ele, né, mas entenda assim, aqui ele não precisa de ajuda, aqui ele precisa, então vem, vamos ajudar, né, então com certeza, sem essas crianças não tem a inclusão, ele não tá interagindo, né, essa ideia de que ele vai na escola só para interagir, mas ele fica no pátio o tempo todo sozinho, que interação que é essa que ele está desenvolvendo, né? Então, ficar no mesmo ambiente não é interagir. Então, a gente precisa muito das outras crianças, que é a grande chave do porquê inclusão e não escola especializada para muitas crianças. Porque elas têm um modelo de uma criança da mesma idade fazendo coisas que ele precisa fazer, né? Então, escovando o dente depois do lanche, pegando a mochila, carregando a mochila, fazendo atividade, né? Então, por isso o formato da inclusão contribui tanto. Então, com certeza, trazer essas crianças a favor
é extremamente necessário. Uhum. E não esquecer que elas também são crianças, né? Então, às vezes, a gente fica muito sem paciência de, é dele, tem que deixar, né? E aí, às vezes, a criança com deficiência acaba ficando aversiva para as outras crianças, porque só ele pode, só ele tem. Então, é importante contextualizar por que ele precisa disso, né? Por que ele está usando isso. Esse tempo para trás, um paciente nosso, a gente perguntou para professora se a gente poderia levar algumas cartinhas da patrulha canina que ele gosta muito, porque ele tem muita dificuldade de ficar em sala, né? Então, para ter algo que motiva mais ele. E ela falou, não sei se vai dar certo, porque as crianças todas vão querer, turminha de 4 anos. E a gente falou assim, olha, a gente pode fazer um teste, se não funcionar, se for atrapalhar a aula, atrapalhar o desenvolvimento das outras crianças, que é um conjunto, não dá para o grupo prejudicar a pessoa com deficiência, e também a gente não quer que a pessoa com deficiência prejudique o grupo, né? Vamos fazer um teste, se não funcionar, ok. Aí, gente, a gente precisa, mais uma vez, ter um planejamento no que a gente está fazendo, porque geralmente o que o adulto faz? Traz as cartinhas da patrulha canina, dá ali pro Joãozinho e fala assim pra turma, presta atenção aqui, não é pra olhar pra lá, esquece o Joãozinho. Gente, aí que eu quero olhar mesmo, mas o que eu não posso olhar? O que é que tem ali? Sabe? E aí, coitadas, são crianças, gente, é claro que elas vão querer olhar. A gente que é adulto, você falar, Pri, não olhe pra ali agora. Não. A primeira coisa que você quer fazer é olhar, né? Quem dirá criança. Então, a gente fez uma roda, a gente perguntou quem que gostava de patrulha canina, e a gente deixou todo mundo ver as cartinhas, então já diminuiu a ansiedade. Então, viu, já acalmou, já viu, é só uma cartinha, tudo. Então, o fulaninho, vocês lembram aquele dia que ele ficou muito irritado, muito bravo, ele não queria entrar e tudo? Essas cartinhas têm super poder, elas ajudam ele a ficar aqui, então a gente precisa da ajuda de vocês, hein? Se cair alguma cartinha no chão, a gente dá pra ele. Então, é uma forma como você leva, sabe? Assim, então, crianças, vocês vão participar, vocês vão ajudar a gente a cuidar das cartinhas, né? Então, vão cuidar pra não sumir, que senão se sumir, ele perde o poder dele, enfim. Se for o caso, gente, qual é o mal de entregar uma cartinha pra cada criança, sabe? Assim, igual teve uma professora uma vez que a gente tava conversando sobre colocar uma música da Ana Castela na aula, né? Que poderia motivar a aluna. Ela, mas vai perder tempo. Gente, a música tem 2 minutos e 40, sabe? Que tempo é esse? São 2 minutos, sabe? Então, às vezes, a gente tá trazendo um problema e é tão simples, sabe? Dá uma cartinha pra cada um, ou deixa todo mundo ver e depois acalmou, né? Então, eu acho que é muito importante. E pra fechar essa parte sobre incluir as crianças com desenvolvimento típico participarem, a gente também tem que pensar que ver uma crise não é legal pra ninguém. Mas quem dirá para as crianças? É ainda mais assustador para as crianças, né? Porque ela viu que um segurou o aluno se bateu, aí ele bateu nela, e aí... Então, assim, não dá pra gente sair de uma crise e fingir que nada aconteceu. A gente precisa conversar com as crianças sobre o que aconteceu. Porque elas podem ter se sentido traumatizadas, elas podem começar a ter medo do aluno com deficiência dele. Então, o que eu falo sempre é claro, a gente não vai levar uma informação para a criança de uma coisa que ela não tem, né? Então, ok, acabou, o aluno teve a crise, aconteceu tudo o que aconteceu. Então, primeiro a gente precisa perguntar para as crianças. Pessoal, o que aconteceu aqui? O que vocês viram? Porque às vezes você vai levar informação de coisas que elas nem viram, nem perceberam. Nem precisa. Aconteceu isso e isso. Como vocês se sentiram? Então, o Joãozinho, ele tá aprendendo ainda a esperar, ele tá aprendendo a dividir, ele tá aprendendo a ficar na escola. Lembra quando fulano você não sabia escrever o nome, hoje você aprendeu? Lembra quando vocês não sabiam o barulhinho das letras, agora vocês aprenderam? Então, todo mundo tá aqui, tá aprendendo alguma coisa. A atividade dele é essa, ele tá aprendendo a esperar, ele tá aprendendo a... Então, a gente organiza isso. Porque senão a criança viu uma situação, ficou com aquilo, aí ela chega em casa, aí ela conta do jeito que ela viu, aí no outro dia a mãe vai reclamar que... E aí, às vezes, é uma coisa que dava muito pra gente ter resolvido conversando. Só que a gente banaliza muito as crianças, né? Porque ele não entende. Porque ele entende e também muito. foge dessa conversa, né? A gente evita. A gente não quer conversas difíceis, né? Isso pra vida, a gente sempre evita. Então é isso, realmente. Acolher essas crianças em todos os sentidos, né? E também um equilíbrio, né? Tem coisas também que as pessoas com deficiência, as alunos com deficiência conseguem esperar, conseguem não ter. Então também um equilíbrio. Tem coisas que falam, não, as outras crianças não têm, e ele também tem condições de não ter agora, né? É claro que às vezes a professora fala assim, mas por que os outros alunos não têm e ele tem que ter? Porque os outros alunos conseguem ter a habilidade de esperar, os outros alunos têm repertório disso, têm repertório daquilo, e ele não tem. Então, por isso ele precisa ainda, né? Você não exige do filho mais velho que você exige do filho mais novo, porque são repertórios diferentes, né? Então, acho que é isso, assim, mas também não esquecer que são crianças, né? Então, também precisam ser acolhidas. E para finalizar, com relação às famílias, como que nós, famílias, podemos contribuir para o processo escolar dessas crianças ser mais eficaz e ser mais tranquilo?
né? Eu acho que a família precisa estudar, não para se tornar terapeuta do filho de forma alguma. Mãe é mãe, né? Mãe não tem que ser professora, não tem que ser terapeuta, apesar de muitas acabarem se tornando, né? Mas para saber, principalmente, se o trabalho que estão oferecendo para o seu filho está adequado ou não está. Porque se você não sabe como tem que ser, como é que você vai saber se está correto ou se não está, né? Então, buscarem informação, buscarem rede de apoio, principalmente entre si, né? Porque às vezes se você vai conversar com uma mãe que não vive sua realidade, ela está preocupada qual foi a nota do inglês do filho dela, sabe? E a sua preocupação, suas preocupações são outras. Então, é importante conversar com famílias que estão nessa mesma sintonia, né? Porque contribuem muito. Eu sempre falo pro professor, assim, a mãe, ela não é obrigada a saber de muitas coisas, principalmente porque ela não estudou para ser pai e mãe. Quem fez faculdade somos nós. Então, somos nós que precisamos direcionar para essa mãe, né? Então, eu sempre falo assim, há uma grande diferença de eu falar assim, Pri, você tem que desenvolver a autonomia do Davi. Será que a Pri sabe o que é autonomia? Será que ela. É diferente de eu falar, olha, Pri, o Davi, ele aprendeu a colocar o short sozinho. Então, em casa, quando ele for colocar o short, pode deixar ele colocar sozinho, tá? Você só ajuda ele a colocar os pés e ele consegue subir. Então, essa Eu tô troca é deixando, importante, né? é importante, e olha a diferença da didática. Eu tô trazendo bem claro pra Pri o que a gente precisa fazer. É subir o short. Porque a autonomia, gente, é muito abstrato. A gente precisa pensar que tem mães e pais dos nossos alunos que também têm deficiência, que também têm um prejuízo cognitivo, que às vezes eles não vão conseguir compreender o que a gente está falando. E aconteceu uma situação recente que eu falei, nossa, é pra gente refletir mesmo, né? A gente tem um caso de um adolescente que ele tá com pré-diabetes. Ele começou, hoje tá com 18, ele começou com pré-diabetes aos 16. E a alimentação dele é muito falha, até por conta da seletividade alimentar e por conta da compulsão. Então, assim, são 3 pacotes de salgadinho por dia e tudo mais. Aí a gente que é profissional fica, gente, mas sabe, essa mãe pelo menos, ok, não dá pra zerar, mas dá um pacote, não dá 3, olha o prejuízo, já tá com pré-diabetes, tudo. E aí teve um dia que a mãe falou assim, gente, eu sei que a alimentação dele não é adequada, eu sei que é falho, né, assim, óbvio que ela sabe que comer 3 salgadinhos por dia não é saudável. Mas ela falou assim, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma filha mais velha que tem um desenvolvimento típico e eu tenho ele com autismo e ele não consegue oralizar, ele tem muito prejuízo. E ela falou assim: a minha filha mais velha, ela sempre me pediu inúmeras coisas. Me pediu brinquedo, como mais velha, pedia celular, aí pedia pra ir no shopping com os amigos, aí pedia pra pintar o cabelo, enfim. Esse meu filho, ele nunca me pediu nada. A única coisa que me pede é comida. Ela falou: então eu não vou dar pra ele a única coisa que eu posso proporcionar, porque ele nunca brincou com brinquedo, ele nunca interessou por brinquedo. E assim, eu acho, não é só sobre o que ele pede, mas é o vínculo que eles têm, é por meio da comida, né? Então, sabe assim, tem questões que são tão mais embaixo. Quem sou eu como terapeuta para ficar batendo na tecla de, é claro, gente, ok, também tem uma questão de saúde considerável, mas a gente precisa entender que é muito mais severo que isso, é muito mais do que eu saber se salgadinho faz mal ou não faz, né? Ou eu saber se eu preciso falar não pro meu filho, né? Então, eu acho que o papel da família é seguir as orientações dos profissionais, não que a família não possa contribuir, porque tem muitas mães que ensinam muito, mas eu sempre falo, isso não é papel da mãe. Se a mãe estudou e ensina, ótimo, que bom, mas isso não é papel dela. Ela tá ali para ser mãe, ela tá ali para ser ignorante mesmo. E a gente que formou, a gente que recebe para isso, que não é caridade, aí a gente vai direcionar para essa mãe. Então, essa mãe não pode ser passiva nunca. Mas ela ter que ensinar a equipe, isso não pode acontecer, sabe? E aí é o famoso água bater na bunda, né? Porque assim, o que é importante pra mim, eu livre espontaneamente, vou na internet, eu vou onde estiver aqui, ainda mais hoje com a inteligência artificial, e eu acesso assim. Agora, isso aqui não é importante pra mim, então aí você que tem que vir aqui me ensinar, porque eu não, sabe assim, então, eu acho que é bem isso, tornar importante pra gente o que é importante pro outro, né? Então, pra mim também é importante o desenvolvimento do seu filho, né? Então, por isso eu vou buscar, por isso eu vou atrás. Mas eu acho que é isso, assim, a mãe. E assim, ser colo, ser abraço, porque infelizmente tem mães que o autismo é tão forte, né, na vida, que esquece que é filho, né? Esquece que é uma criança, que não é só autismo, né? Então, às vezes é deitar na cama, não fazer nada, né? Às vezes é deixar ele brincar com terra, você ficar bravo com ele, falar por que você brincou com essa terra, né? Porque é isso, assim, você é mãe do Joãozinho, você não é mãe do autismo, né? Então, isso é muito importante também.
e ser mãe, porque por mais que as mães precisem, com certeza, contribuir na autonomia, na independência, no desenvolvimento, mas tem um papel que ninguém vai fazer. Então, assim, eu posso ensinar ele a subir o short e você também. Agora, o vínculo e o afeto que você vai ter com ele, não tem como ninguém substituir, né? Então, não tem como o desenvolvimento acadêmico ou isso ou aquilo ser maior do que esse modelo afetivo, porque é o maior modelo que ele tem, né? Eu acho que é muito isso, assim. Mas você, como mãe, talvez você tenha até mais propriedade Que aí bom. pra... Nossa, tira um peso da gente enorme. Que bom alguém olhar pra gente e falar, você pode ser a mãe, né? Ser a mãe da criança, não do autismo. Isso é maravilhoso de ouvir, muito bom. Eu tenho um sobrinho com autismo, né? Eu falo que ele se desenvolveu muito, né? Então, hoje a gente, às vezes, nem percebe tanto o autismo, mas mesmo assim, a gente vai tendo uma outra perspectiva quando a gente está do lado da família, né? A gente vê que é o que eu falo, o buraco é bem mais embaixo mesmo. Verdade. Mas então a gente encerra por aqui nossa, foi maravilhoso. Eu falo muito, Eu assim, tento de dar sabia. muita volta. Imagina, eu sabia que ia ser maravilhoso, foi maravilhoso. Não tem como te agradecer, tanta informação, tanto conhecimento passado de uma forma para nós, com tanta generosidade, com tanto amor, né? Que o amor precisa também, né? E eu tenho que parar de agradecer agora, porque senão eu vou ficar emocionada. Pri, obrigada. Eu falei no início, né? Obrigada pela sua Enfatizo. disponibilidade de vir de outra cidade para cá para conversar com a gente. Uma honra, imagina, obrigada. Você é uma referência aí no meio das mães com desenvolvimento de filhos com desenvolvimento atípico, né? Eu falei no início, eu reforço que também te admiro muito, né? A gente sabe que é luta atrás de luta, né? Mas acho que esse é o caminho, é levar muito conhecimento, né? E eu acho que é sempre isso, assim. O que eu gostaria de ter ouvido que eu não ouvi, né? Quando, sei lá, quando recebi o diagnóstico do meu filho, ou eu quando eu comecei na área, então acho que conhecimento é para ser compartilhado, né? Então, tudo que a gente puder levar, porque é sempre sobre a gente, né? Eu falo amanhã, quem está ouvindo a aula, o vídeo, né? O podcast, pode ser a professora do meu sobrinho, pode ser a professora do meu filho, então sempre é sobre nós, né? Que a gente consiga plantar boas sementinhas, que elas vão florescer muito aí, com certeza. Eu agradeço, porque mesmo.